This meeting is being recorded. Perfeito. Seja muito bem-vinda, Kelly, à nossa sessão de revisão. Antes da gente começar, vou dizer como é que vou explicar um pouquinho como que vai ser essa sessão. Ela é uma call de revisão, aquela do meio do nosso programa, muito para a gente analisar o que foi feito até aqui, o progresso, o que acabou acontecendo nesse período, os ajustes que a gente precisa, os desafios que aconteceram, as dificuldades, te orientar para poder ultrapassar essas dificuldades e a gente reorganizar a casa, e também os próximos passos, que vai ser ali da sexta semana até a 10ª, para a gente também continuar com o programa, tá bom? Tá bom, vamos Eu já lá. li aqui um pouquinho do que você colocou ali no formulário, mas antes de aprofundar sobre ele, eu queria ver com você quais foram as suas principais vitórias dessa primeira semana. Eu sei que ali não veio muito em relação ao resultado, mas eu queria até que você considerasse coisas pequenas, o que foi de conquista, o que representou um certo progresso, ou até uma identificação do que você precisa realmente melhorar. Não precisa ser nada muito extraordinário, pequenas coisas mesmo, me fala aí um pouquinho. Bom, apesar de ter me atrasado, né, na questão mesmo de horários, isso para mim está sendo, até não só profissionalmente, tá, César? Está sendo uma questão difícil para eu me lidar ali, porque na vida pessoal também, né? Então, Sim. tem algumas coisas que eu ainda não conseguia encaixar no período da tarde, eu não consigo no período da manhã, mas mesmo assim. Eu entendo que a Kelly, talvez anteriormente, já teria falado assim, deixa por isso mesmo, né? Não consigo, e já teria abandonado assim, bem naquela saída francesa, né? Uhum. E eu não desisti. Então, assim, por mais que tu falou que é para as coisas pequenas mesmo. Então, assim, ó, mesmo com essa questão, às vezes eu tenho que estar utilizando o horário que eu tinha programado para aquilo e não vou abrir a exceção, eu não fico atrapalhada no horário da tarde, no meu Legal. trabalho. Então, assim, ó, eu tô indo levar filho na escola, mas quando eu chego aqui, né, eu já sei assim, ó, da 1h30 até as 2h30, até as 2, aí depois das 2 em diante, eu não fico mais rolando feed na internet, vendo coisas assim, o que que a fulana, ciclana tá fazendo, sabe aquelas coisas assim? Sim. Aleatórias. Então, nisso, assim, ó, até eu coloco o despertador ali, o timer, na verdade, eu coloco assim, ó, tá, aqui para eu poder depois eu dar né, sair da frente do computador mesmo e fazer outras coisas. Então, assim, ó, por mais que a minha produtividade não tá seguindo todo o percurso ali como deveria, eu tô mais produtiva do que eu tava antes, Perfeito. Então, né? acaba sendo um passo de cada vez, como se a gente estava numa Uhum. estaca muito zero e a gente não consegue ir de 0 a 100 de uma vez só. Então, a gente precisa, igual um carro, a gente precisa passar por 10 quilômetros, 20 Sim. quilômetros, 50 quilômetros por hora até chegar a 100. E isso você já está tendo essa conquista, né? Também não É, quero que você se sinta pressionada de estar logo a 100 por hora. Faz parte do processo. Vamos lá, conta mais. Perfeito. E aí, o que, assim, ó, para mim, que deu uma diferença enorme também, é na persona, né? No Legal. alinhamento da persona. Então, assim, ó, já tenho, assim, com essa validação ali de vocês, né, sua e da Manu, eu percebi que eu tava, assim, bem aleatória, né? Muito desconectada com tudo que eu quero passar, por mais que eu não tenha feito conteúdos estratégicos ali como Uhum. deveria, mas sabe aquela coisa assim, ó, antes eu não fazia porque eu nem tinha a persona definida, Sim. então, e aí agora eu falo assim, tá, eu não vou fazer isso porque eu não vou conversar com a persona. Então, eu não quero colocar isso aqui ainda, tá? Uhum. Né, eu tô fazendo esse filtro também melhor. Então, o que mais me motivou, assim, que agora eu olho muito é para a questão da persona. Então, quando eu estava fazendo, até hoje, eu estava fazendo essa parte que eu tô bem atrasada, né? Que é ali mapeando os diferenciais, que isso é uma coisa que eu sempre eu tenho uma dificuldade de te colocar Uhum. ali.
Isso para mim parece tão irrelevante. Eu falei, não, eu vou listar tudo que eu quero, que de fato eu fiz, independente ou não. Então, eu estou fazendo essa parte aí no que eu fiz do meu programa ali, do alinhamento do programa também. Na hora, assim, com a persona, eu já consegui organizar os meus bônus, que antes Legal. eram bônus muito, também não tinha nada a ver. Então, eu acho que essa parte da persona me deixa muito feliz. E aquele alinhamento da bio também que vocês me passaram ali. Então, até mesmo o Instagram eu vi que ele tá dando umas métricas, eu passei ele para vocês, sabe? Tipo assim, 23 mil, sabe? Interações não, de pessoas que vi no perfil. Eu falo, gente, mas essas pessoas não estão me seguindo, né? Será que isso é verdade? Eu fico também em dúvida, né? Será que é verdade essa métrica ou é o Instagram que tá, né? Fazendo isso assim, porque elas não estão me seguindo, Uhum. ou são pessoas, assim, eu até comentei ali com vocês, são sempre as mesmas pessoas, né? Então eu tô vendo que esse também é a minha dificuldade e é onde está me travando, porque não chegam pessoas novas. Para o questionário que eu respondi para vocês, eu tive 4 pessoas interessadas no mês, ou seja, uma por semana média, Uhum. sabe? Então, assim, como que eu vou vender mesmo um programa se as pessoas não estão se interessando? As que se interessam ainda não fecharam, né? Que foi um amigo, um caso que não fechou, porque às vezes também nem é a minha persona, não só Sim, por isso, mas por outros fatores também, né? Enfim, mas como que eu vou não ter pessoas novas? perfeito. A gente vai até tratar sobre isso, que é um tema da sexta Uhum, semana. A gente vai começar a fazer tráfego pago ali, turbinar alguns posts, para a gente conseguir trazer pessoas novas para o perfil. Mas a gente também uhum, precisa movimentar o perfil até para as pessoas que estão ali também serem impactadas com o conteúdo e tudo mais, tá? E antes da tá. gente ir para o plano também, eu queria que você fizesse uma autoavaliação, né, sobre você. Que nota você daria de 0 a 10 ali sobre como foi a sua performance, independente dos desafios que aconteceram? E aí 10 seria César, fiz tudo perfeito, nada pode melhorar. E 0 seria César, não fiz nada, socorro, me ajuda. Eu sei que não é o seu caso, porque você fez sim, mas eu queria mesmo saber de você como que você se autoavaliaria nesse primeiro momento. Eu vou ser sincera, eu colocaria um 6. 6. É, porque eu olho ali, teve muitas coisas que eu fiz ali Uhum. nas 2 primeiras, terceira semana. Não ficaria na média, porque eu acho que nem na média eu estaria, sabe? Tipo assim, eu não gosto de estar na média, mas assim, né, a média não é um lugar legal de ficar, Sim. mas eu ainda nem na média eu sou meio crítica, e aí eu acho que nem na média eu cheguei, porque teve tempo assim que eu demorei para fazer, tive dificuldade, sabe, de coisas de internet mesmo, assim, né? Uhum. Para a parte ali de link, sabe? Nossa, eu tinha que ver como que fazia esse link, como eu chegava, mas que por mais que tá ali detalhado, né? E faz, tá? Aí alguma coisa não saía do lugar, assim. É uma coisa Uhum. meio louca, assim. Eu não sou tecnológica. Até, né, nem eu mexi ainda na questão ali do chat que eu baixei, mas eu ainda não mexi, então eu acho que nem na média eu fiquei, seria uma nota 6. Perfeito. Aqui dentro da nossa avaliação, o 6 acaba passando de ano ali, raspando. A gente É. consegue passar de ano, pelo menos, mas são coisas que a gente vai ajustar aqui agora, não fique preocupado com isso. Você chegou a conseguir fazer o link? Você mandou lá no grupo, a gente conseguiu te ajudar ou precisa ainda de ajuda com relação ao link? Não, não, agora eu consegui. Perfeito. Então, antes da gente passar para as próximas etapas, eu quero ver o que a gente ficou pendente aqui para realmente ajustar, reprogramar, tá? Deixa eu abrir, Uhum. compartilhar a tela também. Então, a gente ficou aqui com dessa semana 2, eu acho que só esse aqui que acabou não fazendo, né? O carrossel. É, não fiz. Ali o refino, até aqui já pode mudar para concluir do que eu já fiz o refinamento do programa. Eu só não passei para vocês, não sei se vocês se eu tinha colocado preciso de ajuda, mas eu fiz. Perfeito. Ali fala em ter um programa de médio ticket.
eu não sei se aquele meu de 1.050 que eu tenho de 1.200 e 1.050, ele seria o de médio ticket. Foi esse aqui que a gente tinha definido, né? Isso, aham. Hoje, como você está tendo uma certa, não sei se é dificuldade para fechar a venda, as pessoas que chegam para você, mesmo de indicação, elas estão comprando mais o quê? A consulta ou o programa de acompanhamento? Então, no mês passado, os pacientes novos, né, fala assim, não sei se eu até tive um faturamento não esperado, assim, abaixo do esperado, porque quatro pacientes não renovaram. Uhum. E, e nesses quatro, então, baixou bastante o que eu tinha de planejamento, né, para faturar. Talvez eles venham esse mês ainda, foi por uma questão lá, bem férias, né, que daí, Sim. enfim, né. Mas aí, os que eu fechei, César, no mês passado, os que vieram por indicação, foi todos o programa de R$ 1.200, De o 1.200? de 1.200. Então, Os porque você três já que tem. vieram novos foram de 1.200. E aí eu tive uma consulta avulsa de uma paciente que ela faz assim mesmo, sabe? Então, é uma coisa Uhum. bem específica. Porque assim, esse aqui acaba sendo um médio ticket baseado na sua realidade, Uhum, né, do que você propõe hoje. A gente até poderia, de repente, mudar isso aqui para ser menos de 1.000, ser 950, só que eu não sei até que ponto é válido, porque você está vendendo muito esse aqui. uhum, Está vendendo muito de 1.200. Então, se esse aqui tivesse sendo difícil de vender, ou então se você tivesse dificuldade de vender aqui, eu até mexeria para a gente diminuir um pouco. Só que eu acho que o grande problema mesmo é trazer volume de pessoas interessadas. pois Não é é. nem a questão de preço. Eu tô bem nessa polaridade. Ou é avulsa, ou é o programa. Né? Porque até quando chega até mim, e aí, tipo assim, na consulta, às vezes eu consigo converter na consulta de não fazer mais a consulta avulsa e passar para o programa. E geralmente fica com esse programa. Porque ele de Com fato é mais quatro. vantajoso mesmo. Sim. Uhum. Tudo bem, entendi. Perfeito? Então vamos Perfeito. manter nesses dois. Isso aqui é como se fosse o seu médio mesmo. Uhum. Médio ticket. Essa segunda opção, tá? Tá bom. E aí, eu queria ver se você consegue fazer esse post aqui, o carrossel que ficou pendente, ainda essa semana. O que mais te atrasa? Eu É, não, eu não lembro bem o que ele é, mas sim, essa semana, a parte da tarde, pelo menos eu tô toda aqui no. Sim, eu consigo. perfeito. Vou colocar então para. Hoje é dia 11. Na 11 quarta-feira, dia segundos. 13. Que aí Tá. você tem hoje e amanhã para poder desenhar ele, né? Escrever e Uhum. colocar na arte. Então aí consegue postar lá no dia 13. Eu vou atualizar aqui a data, nesse carrossel. E Tá. aí, aqui a gente tem a parte da semana 3. Você está praticamente tudo concluído. É esse Eu acho sim. que você não alterou a bio, né? A gente tinha feito um, acho que Eu botamos acabei não tá lá mesmo. Não tá ainda a anterior. a antiga, né? Altera lá então para a gente Uhum. começar a entender mais sobre o que vai Tá. vir, até porque a gente vai começar a fazer um movimento de anúncio, então as pessoas vão passar a chegar, tá? Outra Isso. coisa, aqui na semana 4, esse aqui você colocou que precisa de É. ajuda, é apresentando o programa de acompanhamento. Qual seria a ajuda? Então, este foi porque assim, como eu falei, é que eu tô assistindo a aula e fazendo ali mapeando os diferenciais. Então, assim, ó, eu não tenho uma estrutura desse programa, né? Assim, nunca tive, né? É meio que aleatório com base no que o professor, com o que o paciente precisa de necessidade. Então, para eu fazer esse post, eu tenho que colocar como se fosse a estrutura desse programa que eu não tenho. Então aí eu travei. Mas é porque eu tenho que transformar aquilo ali do que eu já ofereço, só que de uma maneira estruturada. É isso. Aquele programa ali, o de 1.200 mesmo. Isso. Uhum. Tipo assim, Aquele ali você aqui através de quatro pilares. Eu não sei que pilares são esses, porque eu não tenho massa, entende? entende. Mas a gente traz até uns exemplos aqui que Tem você, o da Estela. você pode utilizar também, né?
Aí, Uhum. porque através de 6 pilares, aí você vai meio que colocar o protocolo que você utiliza para a É. pessoa chegar no resultado que ela deseja. Aí muito Uhum. dentro da sua atuação mesmo, o que que você engloba ali. Eu sei que você traz um pouco também de integração com a estética, né? A Uhum. gente voltado lá com a parceria que você tem. Então, você pode fazer alguma coisa nesse sentido, que você aborde. Então, é mesmo voltado a esses pilares. É o que que você faz ali dentro do seu programa para a É, pessoa. eu já coloquei ali do rastreamento metabólico, só que eu não terminei ainda esse post. Perfeito. Ele tá lá parado. Então, deixa eu botar aqui para a gente precisa Acho que aqui. pode colocar no, em andamento, né? É, E aí, deixa eu vou. aí esse aqui eu vou colocar para quinta-feira, dia 14. Dia. Nossa, já. Aham, isso. E aí a gente vai ter um outro aqui que é o funil para lista VIP. Você tem lista VIP já? Eu tenho, ela tá parada, mas eu tenho. Show, não tem problema. A gente vai começar a movimentar ela. Então, eu vou deixar Uhum. o da lista VIP aqui na sexta-feira, dia 15. Por quê? Porque a gente vai começar a entrar num processo aqui de anúncio. E aí a gente precisa ter esses destaques já ali no seu perfil, porque eles vão servir como base para a pessoa te conhecer mais e também para ela poder fazer parte da sua lista. Então, é para a gente oxigenar não só o Instagram, mas dar o direito, a oportunidade da pessoa também entrar na sua lista e você ter mais um ponto de contato com ela. Por isso que é bem importante. E aí, esse bloco aqui da semana 5, eu vou. Acho que eu vou deixar para a gente fazer na semana 7, para a gente não confundir, senão a gente vai atrasar muito a semana 6. É, aqui os destaques, na verdade, tinha que fazer uma sequência de stories, né? Eu não fiz essa sequência dos stories. E aí eu vi que depois os outros são mais autorais, né? Esse aqui é o primeiro destaque, que é a apresentação Uhum. sua também. É um pouco a estrutura do Quem Sou Eu, que fica no feed, Aham. mas voltado para o destaque. Aí tem aqui, Tá. tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas a lógica é praticamente a mesma. E aí os outros dois destaques a gente vai fazer na semana 7, que é o resultado e o programa de acompanhamento também, que é o Tá. destaque dos stories. É Esse porque tá aqui, uma semana toda atrasada. Aí eu vi que essa semana, com base na semana passada, que eu isso, não fiz. perfeito. E aí então o que a gente vai fazer? Essa semana a gente vai fazer esse aqui que está atrasado, o carrossel. A gente Uhum. vai botar esses destaques do feed, que é apresentando o programa de acompanhamento, e o funil para a lista VIP, Tá. a isca lá. E também fazer este primeiro destaque aqui da apresentação. Tá. Deixa eu ver esse aqui. E aí, o destaque, no caso, é esse dos stories, Os né? Que stories. é. ah, Tu vai colocar para qual dia, assim, que tu acha que se encaixa melhor com tudo isso? Então, isso que eu estou vendo aqui, eu Ah, acho tá. que vai ser na própria quinta. Até para te Quinta? dar, até para te dar prazo para você conseguir elaborar, né? Escrever. Ok. Aí E aí você coloca junto, fica porque eu tenho que estar com o do programa também, ok. isso. Aí você Tá. tem hoje o resto do dia, se der, aí tem amanhã também, para poder conseguir estruturar tudo isso. Uhum. Perfeito? Feito. E aí esse banco Ok. de conteúdos você pode fazer em outro momento. Uhum. E a gente pode jogar até para a semana 7, que a semana 7 não tem tanta coisa. Porque a semana 6 já tem. E a gente vai avaliar também como é que vai ser a performance do seu perfil. Se ainda não tiver com bons conteúdos para a gente conseguir impulsionar, a gente joga a semana 6 mais para frente, sem ser semana que vem, na outra, e a gente faz alguns posts na semana que vem autoral. Por que eu Tá. estou falando isso? Que aqui já é a parte nova já. A gente vai fazer
anúncio turbinando algum dos posts. E a gente precisa ver qual post que performou melhor organicamente, né? Que teve um pouco mais de curtida, um pouco mais de comentário, um pouco mais de salvamento, Uhum. que alcançou um pouquinho mais de conta do que o normal. Então, esse é o É. post que a gente, teoricamente, escolheria para impulsionar. E aí a gente precisa ter alguns ali para poder ter parâmetro. Por isso que a gente ainda Uhum. está nessa indecisão. Mas falando da atividade da semana 6, seria mais ou menos isso. A gente vai escolher um post, vai impulsionar, e aí a gente recomenda um valor aqui de orçamento por dia para esse Ah, post. eu vi. Pode Uhum. ser esse, mas se não puder um pouco menos, tudo bem. É sempre importante deixar ele rodando por 2 a 3 dias, que é quando o Instagram começa mesmo a entender para quem ele tem que distribuir. E aí ele performando bem, a gente aumenta esse investimento, tá? E todos os parâmetros que a gente precisa avaliar para entender se o anúncio está indo bem são esses aqui. O alcance, que nada mais é do que a exposição, quantas contas está aparecendo esse anúncio, tem que estar sempre Uhum. crescente. As impressões e a consistência, quantas vezes esse anúncio aparece para essas contas, então tem que estar alto. Curtidas, comentários e salvamentos é a aceitação, o pessoal está teoricamente gostando do conteúdo, então tem que estar crescente. Aqui é uma métrica muito importante, que mesmo esse aqui não estando tão alto, se esse aqui tiver alto, é bom também, porque é a intenção da pessoa querer conhecer o seu Uhum. perfil, querer conhecer quem é a Kelly, então tem que estar crescente também. E, óbvio, os seguidores é o principal objetivo, então a gente também tem um parâmetro aqui para calcular o custo por seguidor, para ver se está valendo a pena aquele anúncio de fato, que às vezes o anúncio está indo tudo muito bem, mas o custo aqui está alto, então a gente tem que mudar o anúncio, tá? Aqui Tá. também tem os direcionamentos sobre isso. A gente pode, até na semana lá que estiver fazendo o impulsionamento, você pode trazer os dados e a gente vai debatendo juntos, porque a gente começa a fazer também vendas no Stories. E aí a gente tem algumas sequências, não só de Stories, mas também de conteúdo no perfil. E aqui eu vou pedir para ser bem atenta e tentar fazer de fato todos eles, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer pessoas para o seu perfil e enquanto tiver conteúdo rodando ali no perfil, essas pessoas estão chegando e estão sendo alimentadas. Então, na prática, ela vai receber tanto conteúdo seu que ela vai ficar muito tempo de tela no seu Instagram, então ela vai Sim. alcançar mais contas, mais pessoas. E também essa sequência que é tudo voltado para a venda. Tanto que a primeira sequência são 18 stories. Parece bastante, mas é porque é quebradinho, né? Então, Uhum. duas, Uhum. três fases ali. É muito para a gente criar de fato um funil. A pessoa vai navegando dentro desses stories, interagindo, e quando ela chega no final, a pessoa que chega no final, ela está muito quente, ela está muito propícia a comprar. Então, é mesmo fazer uma qualificação dessas pessoas. Quem sai no meio do caminho é porque realmente não está interessado em comprar ou não faz parte daquele momento de oferta. E aí a Uhum. gente até recomenda que faça esses stories de uma vez só. Então, são 18 stories aqui, a gente recomenda fazer pelo menos os 11 primeiros de uma vez só, um atrás do outro, né? Tá, para não, Pode, não pode. esperar muito. Entendi. Porque a pessoa ela vai navegando, se não posta Uhum. agora e daqui a meia hora posta de novo, a pessoa pode ter saído e só vai ver o Instagram de novo no final do dia. Até lá, muita coisa nesse meio do caminho apareceu e ela já se perdeu dessa sequência aqui. E Entendi. também, como a gente vai fazer na teoria segunda-feira que vem, se tudo der certo aqui dos conteúdos, no domingo, o ideal é que você não faça nenhum stories. Deixa o stories fechado ali, sem conteúdo, porque quando a gente faz isso, a gente meio que reprograma o algoritmo e quando a gente, depois de 24 horas do stories vazio e começa a postar no stories de novo, o Instagram tende Dá a mais alcance. mostrar para mais pessoas, tá? Tá. Então, essa é a ideia. E aí também, no esse aqui sendo na segunda-feira, na terça-feira, você vai salvar todos eles no destaque, que fez na segunda, Aham, tá. porque a pessoa vai entrar no meio do caminho aqui, às vezes na quarta-feira, na quinta-feira, chegou pelo anúncio, e ela vai ter o direito ali no destaque de ver também essa sequência para também ter a oportunidade de comprar, né, de Ok. ser persuadido e tudo mais. Então, essa é a lógica por trás de toda essa semana. Então, as pessoas chegando, stories todo dia rodando,
um conteúdo ou outro no perfil durante a semana também, se não me engano, são 3 aqui, são 4 que a gente vai fazer no feed. Então, a pessoa chega, ela vai ver lá se seu perfil está com a bolinha acesa, então ela vê que tem stories, ela vai entrar, vai ser impactada pelo conteúdo. No dia seguinte, ela vai receber um conteúdo no feed quando ela abrir o Instagram. Então, essa é toda a lógica dessa sexta semana. É uma semana muito poderosa para a gente não só ativar muito o seu Instagram, mas também trazer Uhum. vendas. Então, aqui é justamente tentar sair daquele momento que está agora, de não ter muita gente procurando. Perfeito? Ok. Tá. Uhum. E aí a gente chega na semana 7, fazendo a parte 3 do Arrumando a Casa Digital, que é justamente reforçando os destaques dos stories que vão ficar fixos ali no perfil, Uhum. o resultado, que é um pouco de depoimento de cliente, prova social, e o outro é falando sobre o programa de acompanhamento também. E a gente também vai ter um outro post com história pessoal, gerando uma identificação, tá? Na semana 7. Então, a semana 7 é um pouco mais tranquila, e é por isso que eu vou avaliar também, de repente, jogar um ou outro conteúdo desse banco de conteúdo autoral aqui para a semana 7, para a gente continuar com o seu Instagram movimentado, Tá. tá? Mas aí a gente vai conversando também no WhatsApp, porque eu quero ver como é que vai ficar o seu Instagram essa semana. Ok. Perfeito? E aí, na semana Certo. 8, a gente tem a reativação da lista VIP. Por isso que a gente precisa ter esse conteúdo aqui da lista VIP ali em destaque também. E a gente precisa ter a lista VIP para poder começar a colocar um conteúdo ali dentro, convidar pessoas do Instagram para fazerem parte da lista VIP. A gente tem alguns posts aqui que vamos fazer e também Uhum. liberar um conteúdo dentro da lista VIP. Porque na semana 9 a gente começa uma campanha de vendas na lista VIP. Então vai ter uma campanha de vendas dentro da lista VIP e utilizando o Instagram para convidar pessoas para entrarem na lista VIP. Então vai Pois ser é. um movimento duplo ali. A gente vai Uhum. movimentar os dois canais de contato com esses clientes, porque é muito mais fácil a gente vender dentro da lista VIP do que no Instagram, porque o Instagram às vezes a pessoa não vê, né? Ela pode ficar uma semana sem entrar no Instagram, então ela não vai ver toda a sua sequência e campanha de vendas. Já na lista VIP, ela recebe no WhatsApp, então ela está recebendo a sua mensagem. Uhum. Perfeito? Certo. E aí a semana 10 é uma semana mais tranquila, é uma semana que a gente te ensina a criar campanhas com a ajuda da inteligência artificial. E aqui nada mais é do que te dar autonomia para você, em outros momentos, ou até futuramente, criar uma campanha mais autoral, com uma temática que você deseja, sem ter teoricamente, a nossa ajuda de script pronto, né? Te dando mais autonomia mesmo, para você conseguir manter vendas e continuar vendendo, tá? Uhum. Tá. Então, a princípio, esse é o direcionamento das próximas semanas, da segunda metade do sprint. Perfeito? Ficou alguma dúvida até Perfeito. aqui? Não, não. Agora, como eu estava atrasada essa semana, eu fiquei. Daí eu estava imaginando, só imaginando como é que eu ia fazer, porque tem que ser com base na da anterior. Mas agora está tudo alinhado. É isso, por isso Agora que é eu não tô. fazer essa parte mesmo de criação do conteúdo, né? Exato, De por isso que eu não organização. coloquei data aqui ainda. Eu Uhum. quero ver como é que a gente vai estar nesses que ficaram um pouco para trás dessa semana Tá. e para ver se vai fazer sentido a gente já fazer anúncio. Porque não adianta também a gente fazer anúncio de forma forçada. E como a gente tem nosso programa está estruturado para 10 semanas, a gente tem 12 semanas de acompanhamento, então a gente tem 2 semanas ali para a gente fazer essa dança, Ah, de tá. adiar um Entendi. pouquinho uma coisa ou outra. É exatamente por isso que Uhum. a gente fez assim. Então, você vai fazer essa parte aqui que está um pouco atrasado, Uhum. eu vou Com as avaliar ali durante a datas. semana, você vai conversando com a gente também, se até sexta-feira, se eu, consegui fazer tudo, gente, beleza, tudo certo, e aí eu olho também na sexta-feira até poder ver como é que está a performance ali, e se eu ver que já está num ponto ok, a gente inicia a semana 6. Se não, a Tá. gente utiliza os recursos da semana 5, Ok. tá? Vou colocar Tá. aqui.
se consigo dar um destaque aqui. Até enquanto tu vai fazendo aí, eu posso falar uma coisa? Claro, pode falar. Né, eu estou enviando ainda as mensagens, até peguei a, a, a questão ali que é mês do nutricionista, né? Eu estou mandando uma mensagem para os pacientes antigos. Isso eu estou fazendo, eu ainda sigo fazendo. Uhum. Aí, quarta-feira eu fechei até que eu mandei ele para vocês, né? Um acompanhamento, um programa. Aí na sexta-feira eu fechei outro programa. Olha que bom. Aí eu botei, atualizei ali para vocês e uma consulta avulsa para que eu fechei hoje com uma dessas pessoas também que eram pacientes antigos e que eu mandei a mensagenzinha ali, eu mandei uma mensagem diferente da que a gente estava fazendo lá naquela primeira semana, que era, eu Uhum. vim ver como você está. Não, eu mandei uma coisa bem específica, assim, ó, mesmo do nutricionista, né? E até uma depois brincou assim: o mês é seu e o presente é nosso, né? É. E eu falei assim: mas é muito clichê essa, eu não usei. Mas eu mandei assim que eu estava com. Porque elas conhecem já o meu programa como programa Mulher Saudável. Então eu botei, Uhum. né, que tinha uma oportunidade incrível para elas. Daí eu enviei aquela mensagem, depois eu fiz o follow-up, que chama, Isso. né? Mandei ali dizendo, você viu aqui, se tiver interesse, fale comigo. Tipo assim, eu não fiquei mandando muito individual, mas eu mandei com o nome delas, né? Tipo assim, Legal. não outras coisas. Então, acabou que eu consegui fechar dois programas, né? A Mulher Saudável com 4 consultas e a Uma consulta boa. avulsa. Uhum. Então, foi agora em agosto, né? Semana passada já era Foi agosto. de quarta para cá. Foi Legal. quarta, Então, sexta e hoje. dá 1.200, 2.400, quase 3.000. 2.600, 2.000 e... 2.650. É, bom, já é um bom início ali de agosto com clientes que talvez não viriam, né? Porque tem que ir Novidade. atrás. Sim. Uhum. Então, essa é a lógica ali. Você sempre pegar aquela premissa, não necessariamente usar somente aquela mensagem. Às vezes Uhum. foi sua criatividade aí, o que você sentiu. A ideia é essa, você levar uma mensagem, mas é sempre se colocar em ação atrás desses clientes, não deixar que eles venham Uhum. até você. Uhum. Então, tenha sempre essa mentalidade de ir atrás e usar essa outra mensagenzinha ali de follow-up, que ela é padrão. Você viu a mensagem e tal, você pode usar até outra coisa, se a pessoa parou de responder no meio do caminho, você consegue usar algo Uhum. nesse sentido também. Então, a ideia por trás dessas atividades é a mentalidade e não o script em si da conversa, tá? Perfeita a Tá. sua colocação. Muito feliz que tenha conseguido e tenha Eu também. tido resultado. Eu tô muito feliz. Isso é prova de que a gente colocando em ação e tomando à frente da coisa mesmo, né? Não deixando no passivo, a gente consegue colher, às vezes, frutos que a gente não estava enxergando, tá? Sim. E outra coisa que eu fiz também que eu não estava fazendo, e eu setei uma das tardes para fazer, foi tudo de entrada e tudo de saída, né? Do pessoal e da empresa. E aí eu vi que eu estou gastando demais como pessoal, e aí isso tudo está gerando uma questão assim, Uhum. desorganizada, questão financeira. Então, até entrei nesse mês de agosto com uma outra mentalidade, assim, de gastos, né? Então, ok, isso da empresa eu vou dar prioridade. O que não é, vai ter que ficar, vai esperar, não sei, mas a gente vai dar um jeito, porque não vou poder gastar, entende? Aí tem mais Perfeito. a parte de fazer também as publis ali, né? De fazer de investimento. Então, tudo isso eu estou deixando. E aí, para ter mesmo uma melhoria nessa parte de chamada, né, de entrada de novos Isso. pacientes. Legal, ótimo, ótimo. Essa é a ideia mesmo. E eu queria ver com você também, Kelly, se você precisa de alguma ajuda para reorganizar a agenda, o que você me diz aí? Então, da agenda, eu ainda tô com ela assim, ó, como eu falei, eu não tô seguindo completamente ali, Uhum. mas eu não
não tem um horário assim que eu falo, ó, agora eu vou mudar. Eu não tenho. Não, O assim, horário eu está tô com os preenchido. atendimentos, então até mesmo uma coisa que eu mudei, mas é porque se eu não tiver em atendimento, eu tô fazendo coisas do meu paciente, como se eu, entende? Tipo assim, tem uns exames para ver, que daí eu tava vendo na segunda-feira, eu tava vendo na Uhum, sexta-feira, sabe? Nisso eu me reorganizei já. legal. Só tem duas coisas ainda que eu tenho que colocar, ainda, que é a minha atividade física e a, e a minha sessão do psicólogo, que é na sexta-feira. Então, é esse que eu tô abrindo as sessões só. Uhum. Porque eu sei que é por uma parte que não é eu fazer uma besteira. Isso é né? Eu falo assim, a longo prazo. Então, a única coisa que eu tô mexendo ainda é, tipo, na segunda-feira, ainda eu coloco a minha atividade física. Só que hoje, por uma outra questão lá da escola do meu filho, eu não vou fazer. Mas é na sexta-feira, daí eu ainda abro um horário para poder fazer a sessão de terapia. É isso. Não, isso são coisas que são prioritárias mesmo. Atividade física, aí tem a parte do negócio, também tem a parte do psicológico, isso é prioritário, isso não é luxo, na verdade, É, isso não, é, não. é o Eu básico preciso, da senão eu vou vida. quebrar tudo. Senão eu quebro tudo. Não, mas isso é o básico da vida, cara. Não existe hoje em dia você ser um ser humano saudável sem fazer atividade física, sem ter um negócio, né, algo para se dedicar, seja ele um negócio que vai te dar retorno financeiro ou a pessoa não precisa de ter um retorno financeiro, então ela faz uma caridade, um movimento de Uhum, ação em relação à caridade, e tem a parte psicológica. Isso é o mais natural hoje em dia. Até profissionais de alta performance, empresários, eu não vou dizer 100%, porque a gente não tem como dizer, mas eu sim. chuto que acima de 80% todos eles fazem sessões de terapia, coisas desse sentido, porque não dá para carregar tudo sozinho. É humanamente possível. Tanto que até com amigos hoje em dia que eu converso, a minha noiva ela faz sessão também, eu também faço sessão. Tem gente que acha que terapia, sessão com psicólogo é só quando você está mal. Não, na verdade é Hum, uma coisa contínua. Eu entendo que sim. saúde física você tem que ir para academia ou você tem que fazer atividade física ao ar Uhum. livre, enfim, você tem uma dedicação ali. E você tem a saúde psicológica, que isso está sendo visto de agora, né? Recente. Então, não existe um ou outro, é um e o outro, né? Tanto que a saúde física, quando você está fazendo alguma atividade física, também te ajuda no psicológico e, consequentemente, quando você está tratando o psicológico, te ajuda a manter a saúde física. Então, para mim, são coisas que tem que andar de mão dadas e são prioritárias. Você, de fato, tem que ter um horário para isso mesmo, tá? Mas, de Perfeito, isso resto, aí. a gente não consegue mexer muito, então. Sendo Não. a sua rotina que você tem hoje e tá tudo bem. Foi como eu Uhum. te falei lá no início, a gente cria uma agenda, mas a gente não é robô para precisar seguir 100%. Claro que existe dias que imprevistos acontecem, igual hoje, não vai conseguir fazer atividade física, e tá tudo bem, mas semana tá na sua agenda que você tem que estar lá semana que vem ou no outro Isso dia, aí. que é retornar, tá? Retornar sem problema, sem peso, sem culpa, porque você está fazendo o seu melhor com o que tem no momento, beleza? Perfeito. Sim, sim. Mais alguma dúvida com relação às atividades aqui? Não, até o que eu cheguei aqui, não. Talvez Perfeito. agora, quando eu vou colocar em prática essas outras, eu acredito, se tiver, eu peço um help. Tá, eu vou só atualizar a data das próximas semanas, das 6 e tudo mais, na Uhum. sexta-feira, quando a gente tiver o Ah, não, tudo bem. cronoprazo definido, tá bom? Uhum. Só Tá. para não trazer uma certa ansiedade, porque eu sei que às vezes, caramba, eu tenho isso tudo aqui para frente, mas calma, a gente ainda está nesse processo aqui de ajeitar o que ficou, tá bom? Ok, Para não se ok. sentir Não, pressionada também. não, mas aqui eu já tenho o que eu tenho que fazer agora já de imediato. Perfeito, E Kelly. durante a Essa reunião semana. acaba sendo um pouco mais curta, porque é um pouco de ajustes e as próximas atividades elas são um pouco mais mão na massa, então não Uhum. tem tanta coisa
bastidores, de arrumar, que demanda um pouquinho mais de tempo. Isso aqui é mais que é mesmo o script que está ali, adaptar para a sua realidade e postar. Então, não tem muita dificuldade. Conforme eu vou fazendo ali, já posto, então. Isso? Sim, Tá. essas aqui você pode postar, que ficou para trás você pode postar. Uhum, ok. Essas aqui para frente, na sexta-feira, a gente define melhor se vai ser na segunda que vem ou se vai ser só na outra. Tá, então tá. Tá bom? Tá bom, então. Perfeito. Tirando isso, tem alguma coisa para me contar? Quer falar alguma coisa? Estou aos ouvidos aqui para te ajudar. Eu não eu quero agradecer só aí toda a disposição de vocês. Assim, eu tenho uma dificuldade de pedir ajuda. Eu reconheço isso, às vezes me dá uma coisa assim, não vou pedir, vou tentar me virar sozinha, e aí eu tô aprendendo também, né, a lidar com isso. Então, tudo que eu precisei, vocês me assessoraram ali e me ajudaram de uma forma muito bacana e de fato para resolver, né? Então, Sim, é só um agradecimento mesmo. E não desistir, não, né? Não jamais. desistirei até o final. Mas é isso, assim, tô gostando bastante de ter esse incentivo, né? E essa mudança Uhum, também, porque não é fácil a gente sair a zona do conforto é um lugar gostoso, né, de ficar. muito. E aí, quando a gente sai, a gente depara que opa, tem mais coisa ainda para vir, né? Então, isso mexe bastante com, eu falo psicológico, mexe com tudo, né? Da vida. Nossa vida, ela é complexa, né? Não é só uma parte, não é Muito só complexo. trabalho, não é só casa, né? E família. Então, é um desafio. E eu tô gostando desse desafio, porque eu sou muito de desistir, quase que ali no segundo dia. Vou ser bem sincera, às vezes quando eu vejo assim uma coisa, quem fizer vamos fazer uma competição, né? 10 dias tem isso para fazer. Quando é no segundo dia, eu já falo, não é para mim mesmo, não vou fazer, sabe? Eu já desisto. Então, isso tem me ajudado, porque eu não estou desistindo, já chego, né, e faço, claro, dentro do possível, mas é uma coisa que está me ajudando muito a continuar centralizada, né, continuar no foco. Então está sendo uma vitória pessoal aí Também, do seu também. jeito que vinha tratando as coisas, né? Isso é muito legal, Kelly. E eu confesso para você também que eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Isso aí é de mim. Eu descobri Aham. que isso é um pouco de ego da minha parte. Não estou falando que você é desse jeito, mas da minha parte foi um pouco de ego, porque eu sempre fui uma pessoa muito inteligente de colégio, não era daquele que precisava ficar fazendo dever de casa, só prestava atenção na Uhum. aula e já tirava notas muito boas. Isso, de certa forma, era muito bom, mas apesar de eu não sempre tirar 10, mas me colocava num conforto de que é só prestar atenção aqui na aula, vou tirar lá meus 8, 9, vou passar de ano, vou aprender e está tudo certo. Isso me deixou uma certa zona de conforto e uma certa zona de ego também, porque Uhum. eu achava que eu sou inteligente e tudo mais, então eu consigo resolver. Muitas das coisas até consigo mesmo, ou até procuro sozinho para resolver, mas tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho. E isso foi É. até um tema de uma sessão de psicólogo comigo. Claro. Eu fiz também uma imersão com um grande player do mercado sobre desenvolvimento pessoal e eu comecei a perceber isso, que isso era uma coisa de ego meu, né? De certa forma, estava me sabotando e aí eu percebi, poxa, de fato é isso mesmo e isso vem de uma raiz de criança. Pois é. Por eu ter habilidade, eu trouxe isso para minha vida adulta e me sentindo, pô, não, dou conta de tudo, sou muito bom Aham. e não é bem assim que a banda toca. E aí eu Então. tomei muito na cabeça também até em relação ao profissional. Tanto que eu busquei muita ajuda, fazer novos cursos, novas mentorias, e eu me coloquei nisso também porque eu fiz mudança de carreira, eu fiz engenharia. Ai, Só que você do meio para o comentou. final da faculdade, não era aquilo que eu queria, era assim, marketing, vendas, empreendedorismo e tudo mais. E aí foi ali que começou a me dar os estalos de que eu não consigo sozinho.
É, né? Exatamente, É um você precisa. crescimento. É, Qualquer área, né, que você mexe, então é muita coisa para assimilar, né? E por sim. mais que a gente sobreviveu, né, César? Tipo assim, cada um com a Aham. sua particularidade, mas a gente sobreviveu e tá indo. Só que quando É, você entende a raiz, né, que às vezes é lá na infância, enfim, né? sim, Tipo, tem coisas assim que você teve que se virar. E aí hoje pedir uma ajuda não é tão fácil. No meu caso, eu sempre ajudei as outras pessoas que traziam os problemas para mim, né? Então, hoje eu perfeito. acho que eu vou levar um problema para alguém também é ruim, né? Uhum, Então, mas aí a gente vai vendo. E aí eu tô feliz também por isso, porque, claro, é sessão de terapia lá junto, né? Com todas as questões, sim, mas de fato tá vendo que é muito bom ter essa troca, né? E eu não vou sim. saber tudo e não tem como ninguém saber tudo, e é bom, porque a gente se sente bem mais segura, né? Do que tá fazendo também. E é por isso que eu te convido a pedir mais ajuda nossa. Tá Se bom. coloca ali, olha, estou tendo dificuldade. Independente se você acha que a dúvida é idiota ou não, às vezes também a gente fica se autocriticando. Ah, essa dúvida aqui não é possível, eu já deveria saber. Não, traz ele para gente, faz valer também esse programa, sabe? Você investiu nisso, faz parte do que você está pagando. E aí eu estou colocando aqui como peso no bolso mesmo. Você está pagando Tá. por isso, está pagando pela nossa atenção ali, pelo que a gente tem que trazer para você. Então usa isso, usa de fato, usa como exercício até para esse nosso problema, a gente tem esse problema em comum, usa Aham. como exercício para conseguir lidar com isso. Até porque eu adoro ajudar pessoas, então isso também tem um pouco do que você trouxe, sempre ajudei as pessoas, e aí eu quero fazer tudo sozinho, resolver sozinho. Então traz para mim as dificuldades que você tem, os desafios que você está Uhum. enfrentando, seja, não estou conseguindo identificar aqui qual vai ser a melhor dor da minha persona para usar nesse post. Traz ali e a Uhum. gente vai conversando, tá? Até como Tá bom, exercício, então. não só para sua carreira profissional, mas também por esse nosso desafio que a gente tem em comum, tá? Tá bom. Tá bom. Obrigada, César. Fechou? Nada, que isso. Então, Fechou. por hoje é isso. Ok. A gente vai se falando dentro do grupo e vai me mantendo atualizado. Tá bom, então. Vamos lá. Um beijo, Kelly. Vou te Um acompanhar, abraço, hein? beijo. Tá, Agora eu vou tá bom. começar a cobrar. A gente já Ah, teve a sim. primeira sessão, agora a revisão. O que tiver atrasando, vou ficar Não, pode desbilhoçando ficar. ali e vou Uhum. cobrar. Tá bom, então. Pode ser. É assim mesmo. Um beijo, Kelly. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.